Silêncio exato. O que é um conjunto? O que é um conjunto? Um conjunto é um agrupamento, uma coleção, uma junção de diversos componentes, independente da ordem e da repetição. Muito simples. Tais componentes possuem um nome específico. Os nomes dos componentes do conjunto nós chamamos de elemento. Portanto, um conjunto é composto por elementos. Se um conjunto é composto por elementos, nós podemos dizer que os elementos pertencem ao conjunto. Essa é a noção primitiva, é facilmente exemplificável. Exemplo: o conjunto dos dias da semana, os elementos dele são o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Esses 7 elementos pertencem ao conjunto dos dias da semana. Vamos a outro exemplo. O conjunto dos números ímpares positivos menores que 10. Esse conjunto é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Para efetivar, vamos a um outro exemplo. O conjunto das letras da palavra computador. Percebemos que os elementos que pertencem a ele são a letra C, a letra O, a letra M, a letra P, a letra U, a letra T, a letra A, a letra D e a letra R. Certo? Um conjunto desconsidera a ordem e a repetição dos elementos. Podemos reescrever os elementos dos exemplos anteriores, alterando a ordem, fazendo de diversos modos. Eis alguns exemplos. O conjunto das dias da semana pode ser o domingo, a segunda, a sexta, o sábado, a quinta, a terça e a quarta. Note que a ordem foi alterada. No entanto, os elementos permanecem os mesmos e continuam sendo elementos do conjunto dos dias da semana. O conjunto dos números ímpares positivos menores do que 10. Nós podemos alterar a ordem, fazer umas repetições aqui, fica 1, 1, 3, 5, 5, 5, 7, 9, 9. Aqui, nesse caso, houve repetições. Repetições, não há nenhum problema. Continua com os elementos que pertencem ao conjunto dos números ímpares positivos menores do que 10. O conjunto das letras da palavra computador, mudando a ordem, repetindo, nós podemos fazer aqui um outro modo de ajustar esses elementos, mas que ainda continua formando o conjunto das letras da palavra computador. Por exemplo, PM, CC, OU, TRR, AD. É muito importante que tenham todos os elementos do conjunto original. É importante saber que um elemento pode ser uma letra, um objeto, um número, uma palavra, qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um elemento de algum conjunto. De tal maneira, é possível que um elemento de um conjunto possa ser um outro conjunto. Assim, temos um conjunto dentro de um conjunto. Ou seja, um conjunto dentro de um conjunto, também esse conjunto que está dentro é elemento do conjunto que está fora. Existe uma notação específica para conjuntos e elementos genéricos. Indica-se um conjunto com letras maiúsculas, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo. Indica-se os elementos desse conjunto com letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Assim, um conjunto qualquer A e um elemento qualquer Y são associados entre si através de uma relação de pertinência. Por extenso, dizemos que Y pertence a A, tendo o mesmo significado que Y, esse é estilizado, é o símbolo de pertence. Y pertence a A. O elemento Y pertence ao conjunto A.
Caso o y não pertença ao conjunto A, nós podemos notar ele da seguinte maneira. Y não pertence, esse ezinho estilizado cortado, ele significa não pertence. Y não pertence a A. O elemento Y não pertence ao conjunto A. Incrível, né? Então vamos exercitar? Responda nos comentários quais são os elementos do conjunto das letras do seu nome. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.